Olá, meus irmãos, bom dia. Vamos ao nosso devocional, Atos, capítulo 21. Segue aqui a viagem do apóstolo Paulo, né? Ele está realizando aqui a sua viagem missionária. Na verdade, ele está na terceira viagem missionária. Muito bem. Diz aqui que ele chega a Tiro. Verso 4: Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Eles estão recomendando que ele não vá para Jerusalém, porque a perseguição estava muito forte em Jerusalém e ele, Paulo, era um dos alvos da perseguição, porque ele estava seguindo e evangelizando em várias regiões daquele lugar. Então, certamente ele era um dos maiores líderes, maiores influenciadores naquela época e por conta disso estava sendo perseguido. Depois ele segue para Cesareia, verso 17, ele chega em Jerusalém. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Verso 17, nós temos já a prisão dele. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: Israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Então, com tudo isso, diz aqui o verso 30, agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, os soldados cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que ele havia feito. Ele não conhecia Paulo. Lembrando aqui, gente, o contexto, o povo judeu aqui, né, o povo de Israel, eles estão debaixo do domínio dos romanos, né, por conta de terem sido vencidas em guerras passadas, agora estão subjugados aqui, não podem ter o seu comando, não podem ter a sua pátria estabelecida, então estava toda essa confusão e os soldados romanos foram lá para ver o que é que está acontecendo, né? Porque poderia ser uma tentativa contra os romanos. E eles tentam explicar ali, diz que Paulo já ia sendo levado preso lá na fortaleza, e então ele fala para o comandante: é me permitido dizer alguma coisa? E quando deu a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo e fez grande silêncio, e ele falou em língua hebraica.
dizendo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Paulo era um homem bem instruído, culto. Foi criado aos pés de Gamaliel, significa o seguinte: Gamaliel era um professor. É até interessante, né? No grego, o paidagogos, né? Que é aquele professor que era contratado pela família para ensinar o filho, né? Daí que vem o pedagogo, né? Na nossa língua portuguesa, derivada do grego aqui. Então, o Gamaliel era um pedagogo, e Paulo foi instruído por ele. Criado aos pés significava que ele era um aprendiz, né? Gamaliel foi quem o instruiu. E Paulo então era bem conhecedor, e agora ele fala ao povo ali na própria língua hebraica, e por isso todos pararam para ouvi-lo, né? Os judeus, porque respeitavam muito essa questão da tradição. E ele conta tudo o que aconteceu com ele. Ele era alguém como eles, zeloso pela lei de Moisés, perseguidor da igreja, e Deus, Jesus se manifestou a ele, e ele mudou a sua visão por conta disso. E eles não deram ouvidos, queriam matá-lo. Viam ele como um traidor. Diz o verso 25: quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estáis para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: diz-me, você é romano? E ele disse: sou. Respondeu o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. E Paulo falou: pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. Veja, Paulo foi condenado ali a ser açoitado. Eram 39 chicotadas, geralmente. Muito doloroso, muito difícil. E Paulo agora diz que ele é romano, porque realmente ele tinha esse nascimento romano. E por isso eles pararam tudo, porque essa lei dos romanos, né, que até muito do sistema de advocacia, de direito que se tem hoje, deve-se muito aos romanos. Eles não permitiam que os próprios cidadãos romanos fossem tratados assim. Isso era só para os não romanos. Quando descobriu que Paulo era, então parou, não deram continuidade a isso. Amém, queridos? É isso por hoje, vamos orar. Pai querido, louvado seja o Senhor, obrigado por tua palavra, nos dá sabedoria e entendimento. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e até mais.